Olha, em geografia nós estamos estudando o quê? Sobre o tratamento da água, né? Estudamos sobre o processo da água na unidade anterior, como que a água chega até as nossas casas, né? Como, de onde ela sai, por onde ela passa, o tratamento. Agora estamos estudando também esse processo, né? Na página 163, vejam aí, de geografia, tem o seguinte: o tratamento de água é um processo bastante complexo e envolve diversos tipos de produtos químicos. Então, para que a água fique limpa, ela passa por um processo e tem vários produtos químicos que são colocados nessa água para que ela chegue limpa, né, e boa para consumir. Aí tem a estação de tratamento de água. Vejam aí nessa página 163, no livro de vocês, essa estação do tratamento de água. A água que sai da estação de tratamento pode ser utilizada diretamente da torneira de nossas casas para acabar com a sede. Mas durante o processo de distribuição, essa água passa primeiro pelas caixas de água onde é armazenada. Por isso é importante manter a caixa de água limpa e muito bem fechada, para que a água não fique suja. Além disso, uma opção interessante é fazer a água passar por algum processo de filtragem caseiro, como dos filtros de barro, antes de consumir. Antigamente, gente, hoje ainda tem, mas não tanto como antes. Antigamente tinham bastante filtros de barro. Esses filtros, eles têm tipo de uma vela, a água passa por ali, as impurezas ficam dentro dela e ela desce e dá para a gente beber. Inclusive, a água desse filtro é muito gostosa, né? As mamães e os papais com certeza lembram, em alguma casa ainda deve ter esse tipo de filtro. Aí abaixo tem assim, ó. Você sabia que o filtro de barro brasileiro é considerado um dos melhores filtros do mundo? A ilustração ao lado evidencia como funciona o sistema interno do filtro. Vejam aí como é esse filtro por dentro. Esse que vocês viram aí agora, vamos vê-lo por dentro. Olha só, local onde a água da torneira é inserida. Então é colocado aqui em cima a água, né? Aqui dentro tem uma vela, local onde a água é filtrada, ou seja, para que essa água desça para essa parte de baixo, tem outro barro, tipo de um barro aqui, né? E aí essa água vai passando por essa vela aos pouquinhos, as impurezas vão ficando nessa vela e ela desce boa para o nosso consumo, certo? Muito boa essa água. Na página 164 tem assim: distribuição da água. Depois de tratada, a água segue pelas adutoras até os reservatórios, os quais são instalados em pontos estratégicos das cidades para que a água chegue rapidamente a toda a população. A rede de distribuição é responsável por levar a água dos reservatórios até os consumidores. Cuidar da manutenção dessa rede é muito importante para evitar o desperdício de água tratada, pois furos e vazamentos são comuns e precisam ser consertados. Em nossas casas existe um aparelho chamado hidrômetro, que tem a função de registrar a quantidade de água utilizada pelo consumidor. Então, vocês veem aqueles homens que trabalham anotando o número do hidrômetro, né? Ali, gente, é para saber quanto de água que foi consumido, e aí vem o papelzinho e a mãe de vocês ou o pai, né, faz o pagamento. O hidrômetro é um aparelho que funciona, né, ele funciona de uma forma para saber quanto de água está sendo consumido naquela casa. Ou seja, se algum mês, esse mês eu consumi água demais, então você vai pagar mais. Esse mês eu economizei. Então, o hidrômetro, ele faz realmente esse registro. Ele faz esse registro, ele tem lá os números, quanto mais você usa, mais os números avançam. Se você não usa tanto, então ele não vai avançar com tanta, né, rapidez.
Aí abaixo tem assim, observe como funciona um hidrômetro. Olha só, aí é o hidrômetro, tá, gente? Na casa de vocês tem, só vocês pedirem a mamãe ou ao papai para poder observar. Observe como funciona o hidrômetro. Entenda seu hidrômetro. Tem os numerozinhos aí, gente. Cada setinha dessa, vocês vão ler com calma, vai explicando o que cada um serve, né? Quantidade de água consumida, tem a setinha aí. Selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, para dizer que é um aparelho totalmente comprovado pelo Inmetro. Os números vermelhos, registra o consumo de água a cada 110 litros. Esses números são descartados quando se faz a leitura. Unidade de medida. Esse disco serve para mostrar que está havendo passagem de água, ou seja, que a água está passando, né, normalmente. Cada volta deste ponteiro significa o consumo de 10 litros e cada volta deste ponteiro significa o consumo de 1 litro. Então, aí vem mostrando passo a passo para que serve cada um desses itens que tem no hidrômetro, que em toda casa tem. Com a ajuda de um adulto, anote os números que aparecem no hidrômetro da sua casa ou do seu condomínio. Lembre-se de anotar apenas os números que aparecem na cor preta. Registre os espaços abaixo. Então, se vocês irão fazer isso, pode ser agora, tá? Pode ser mais tarde. E aí vocês peçam ajuda a um adulto. Aonde fica o hidrômetro daqui? Vão lá, coloque a data que vocês estão fazendo essa atividade, estão realizando. E coloca os números que aparecem no hidrômetro, só que tem o seguinte, só os números pretos. Tira uma foto e envia para mim. É uma atividade avaliativa, valendo, se é avaliativa, valendo nota, claro, né? Então, depois de passar pelo hidrômetro, a água chega até a caixa de água. Da caixa, a água vai para as torneiras e o chuveiro. Então, primeiro ele passa pelo hidrômetro, o hidrômetro vai vendo a quantidade de consumo. E aí, depois é que passa para o chuveiro, para as torneiras e aí por diante, tá bom? Vamos agora para a ficha da página 95, realizar uma atividadezinha, tá bom? Nessa atividade, gente, tem aí, da página 95, vem primeiro o nome e a data, né? No caça-palavras a seguir, encontre palavras relacionadas à água. Gente, eu vou primeiro responder esse número 2 e vou deixar essas palavras que estão respondidas para vocês procurarem no caça-palavras, tá? Porque se eu for encontrar agora, ai, não tem graça. Caça-palavras tem que ser com vocês, tá bom? Então, vamos para a atividade número 2. Terminou de realizar a atividade número 2. Pegam as respostas que vocês fizeram e essas palavras vocês procuram no caça-palavras, certo? Número 2, façam aí. Primeiro, a água que utilizamos diariamente vem dos mananciais. Mananciais. Aí depois vocês procuram essa palavra mananciais lá no seu caça-palavras. Os aquedutos, procura lá depois, tá? Os aquedutos são estruturas que transportam água na Roma antiga. Letra C, a captação. A captação é uma primeira etapa de retirada de água do manancial. Letra D, os rios são concentrações de água que estão em movimento. A água é fundamental para a produção de alimentos. Letra F, a água faz parte de um ciclo. Então, terminou de escrever essas palavras, vai lá no caça-palavras e as procura, tá? Façam aí, com calma. E vamos para número 3. Número 3.
Vamos lá. No número 3 vem o seguinte: relacione as etapas do sistema de abastecimento de água com suas devidas funções. Manancial. O que é um manancial? Vocês vão colocar o número 1, onde tem fonte de onde é retirada a água. É um manancial, é a fonte de onde a água é retirada. Captação. Vocês vão colocar a captação, que é a ação de extrair a água, gente. Então, preste atenção. O que é captar? Extrair, tirar, né? Número 3, tratamento. Processo que retira as impurezas da água. Então, está fazendo o quê? Um tratamento. Número 4, reservatório. Local onde a água fica armazenada. Ele é um reservatório, está guardando alguma coisa. Reservatório, lembra de quê? Guardar algo. E número 5, hidrômetro, sobre o quê? Aparelho que registra a quantidade de água utilizada. Número 5. E o número 4, vou deixar para vocês o seguinte. No espaço a seguir, desenhe como é o hidrômetro do local onde você mora. Então, se vocês fizeram aquela atividade do livro, que é o hidrômetro, vão lá, observe o hidrômetro, desenha ele aí, certo? Porque, vamos dizer assim, para Ipiranga tem alguma diferença, certo? Se tem alguns hidrômetros antigos, hidrômetros atuais. Então, desenha aí, vão lá no hidrômetro de vocês, desenha, tira uma foto e me envia para eu registrar, ok? Então, ó, um beijão, coração e até a nossa próxima aula.